Uma boa tarde para o povo de Deus nessa tarde. Quero agradecer ao Senhor por este convite, ao qual o pastor Joab nos trouxe aqui para ministrar e falar um pouco da palavra de Deus. Também quero aqui agradecer ao evangelista Luciano, que está juntamente conosco, ligadinho aqui na rádio Web Promessa. Quero dizer para vocês que é um alívio, uma alegria estar com cada um de vocês nessa tarde maravilhosa. E eu quero te dizer nesta tarde que o Senhor ele tem uma palavra para o teu coração. Sem perca de tempo, meus irmãos, eu peço para que cada um de vocês abra no livro ao qual escreveu Samuel, 2 Samuel, seu capítulo de número 6, seus versículos de números 8 em diante. 2 Samuel, seu capítulo de número 6, do 8 em diante, que assim diz: E Davi se contristou, porque o Senhor abriu a ruptura em Uza, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Então não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez a levar à casa de Obed-edom, o getita, e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o getita, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Pois foi Davi e trouxe a arca de Deus para si, da casa de Obed-edom, e a cidade de Davi com alegria. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Esta palavra é bem conhecida por cada um dos nossos ouvintes e irmãos. Quero te dizer nesta tarde que o Senhor ele está apto a falar ao teu coração. Fique ligadinho no que o Senhor tem para falar comigo e com você nesta tarde. Quero já começar a entrar nesta mensagem sem perca de tempo, para a gente entender qual é o propósito desta tarde que o Senhor tem para com as nossas vidas. A Bíblia vai dizer, 2 Samuel, seu capítulo número 6 em diante, que havia um homem chamado Abinadab. E a Bíblia vai dizer que teve um momento que a arca da aliança foi trazida para a sua casa. É bem verdade que a arca da aliança de Deus, que representava a sua presença, ela ficou 20 anos naquele lugar. E se você for começar a entrar no texto, a Bíblia vai dizer que antes dela vir à casa de Abinadab, a Bíblia vai dizer que Esaú toma esta mesma arca da aliança, que foi como forma de objeção quando eles ganharam a guerra sobre o povo de Israel. E a gente vai meditando no profundo e a gente vai entender que o povo de Israel ele pega essa arca e vai guerrear contra os israelitas. E se você for meditar a fundo o que Esaú fez, ele só apenas, irmão, ele guerreou e conseguiu vencer o povo de Israel. Mas por que, irmão Flaviano, o povo de Israel ele não conseguiu vencer a batalha contra Esaú? É bem verdade que a arca da aliança ela representa a presença de Deus. Ela representa o poder de Deus na terra. E o povo de Israel ele toma essa arca como uma maneira de achar que estava com todo o poder e autoridade. Mas Deus não se fez presente naquele exato momento, meu irmão. Sabe por quê? Porque eles carregaram a arca de uma maneira que não era do agrado do Senhor. Antes de ir para a guerra, a gente devemos entender que nós devemos crucificar a nossa vida em Cristo Jesus, na oração, na santificação e na busca intensiva. A Bíblia vai dizer que eles pegaram essa
arca e foram de uma maneira equivocada, achando que talvez a presença de Deus estivesse com eles. E até certo ponto, podia até ser que eles estivessem certos, meus irmãos, que a presença de Deus pudesse estar com eles sim. Porque a Arca da Aliança, ela representa a presença de Deus na terra. Mas eles vão, e o próprio Deus não vai estar, meu irmão. Porque a gente sabe que quem é de Deus de verdade, Deus conhece a postura e o caráter. Então eles perdem essa guerra. E Esaú agora ele traz essa arca e deixa na casa de Abinadab por 20 anos. A Bíblia vai dizer que quando essa arca da aliança ela chega na casa de Abinadab, de nada ela surge efeito. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está te perguntando nesta tarde: o que é que tem acontecido na tua vida? Que a minha presença, ela não pode ir adiante, não pode quebrar as barreiras, não pode quebrar as dificuldades e pode trazer a mudança para o teu ministério, para a tua família. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. O Senhor está te dizendo nesta tarde, meu irmão, é tempo de se prontificar na presença do Senhor. É tempo de você entender os propósitos que Deus escolheu para a tua vida. Não é tempo de perder a presença de Deus com coisas em vãs, com coisas que não vêm do agrado do Senhor. O Senhor está te dizendo: desperta o dom de Deus que há em ti. A Bíblia vai dizer, meu irmão, que ela passou 20 anos e nada aconteceu. Por que, irmão Flaviano, não aconteceu nada na casa de Abinadab? Porque, meu irmão, só quem entende com o que está em suas mãos, que é precioso, ele vai entender o propósito, ele vai entender para qual propósito ele foi escolhido. E Abinadab aqui ele não entendeu. Ele pode ter entendido a chamada, mas o propósito ele não entendeu. A Bíblia vai dizer que ele pega esta arca e diz: olha, vamos colocar em carros novos, vamos levar para Davi, porque Davi mandou buscar a arca. Veja, irmão, a gente que carrega a presença de Deus devemos saber que a presença de Deus ela não é carregada de qualquer maneira. A presença de Deus ela não deve ser instruída de qualquer maneira. Você já viu Deus ele se equivocar em suas palavras, em suas promessas, em seus projetos? A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa. Sabe o que Deus está falando nesta tarde para você? Ei, as minhas promessas, ei, os meus projetos que eu tenho para você ainda está de pé. Ainda está de pé tudo aquilo que eu te prometi. Não é tempo de você murmurar, não é tempo de você voltar ao Egito. Ei, o Egito não é tempo de você ficar na murmuração. O Egito é um tempo que você é tratado pelo Senhor, onde o Senhor forja o teu caráter, ele vai te moldando de dentro para fora. E aí Abinadab diz: não, vamos colocar a arca da aliança em carros novos. 20 anos se passaram, nada aconteceu. Os seus filhos eram pequenos. E olha o interessante, Deus vai revelando no profundo essa palavra. Eu estava meditando de ontem para hoje, e Deus falava no meu coração que os seus filhos, eles corriam de um lado para o outro, e a presença de Deus já se fazia notória, como se fosse nada dentro da casa de Abinadab. Meu irmão, onde a casa de Deus, onde a presença, onde a arca de Deus chega, ela traz mudança, ela traz referência, ela traz fortificação para mim e para a tua vida. Abinadab não entendeu, meu irmão, onde que ele vai tomar uma direção para trazer a arca da aliança e arquitetar todo esse projeto para que a arca chegue até Davi. Se a arca da aliança ela só podia ser conduzida por sacerdote. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que nem sacerdote ele era levita. Irmão, quem tem caráter de verdade Deus conhece de longe. E Abinadab ele não tinha caráter, ele não tinha postura de um verdadeiro homem de Deus, de uma verdadeiramente mulher de Deus.
Entenda o que Deus está falando para mim e para você nesta tarde. Ei, o sistema, ei, os projetos, a dificuldade não pode forjar quem você é de verdade, porque quem é de verdade, Deus conhece de longe, meu irmão. Não adianta eu e você bater no nosso peito, no nosso ombro e dizer nós somos verdadeiro homem de Deus, nós somos mulheres de Deus, se nós não entendemos o propósito de Deus para nossas vidas. É muito fácil ser crente dentro da sua casa. É muito fácil ser crente dentro da igreja. Eu quero ver você ser crente lá fora. Quando o inimigo começar a lançar as críticas, quando o inimigo começar a lançar as críticas, as desconfianças sobre você, sobre sua chamada ministerial, entenda, olha o que Obed-Edom fez. O que eu acho interessante. Ao decorrer da mensagem eu quero entrar e falar sobre o Obed-Edom também. Então a Arca da Aliança passou 20 anos, nada aconteceu. E Obed-Edom diz, olha, coloca a Arca da Aliança de Deus na minha casa. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sabe o que eu tô passando por esses dias? Deus, Ele tem falado ao meu coração e ao teu coração. Ei, quem sabe para qual propósito foi separado, Ele sabe, meu irmão, o que Ele tem que fazer. Obed-Edom, ele se dispôs a entender o que Deus tinha com ele, meu irmão, o que Deus tinha para a sua vida. Davi proporcionou com que a arca fosse vindo até a cidade de Davi. Mas veja que Deus, Ele sabe, meu irmão, como trabalhar na minha e na tua vida. Deus, Ele sabe o que você tem passado. Deus sabe as angústias, as lutas, as dificuldades que você tem sofrido. E quantas das vezes você tem se perguntado ao Senhor, Senhor, quanto tem sido difícil permanecer firme na tua presença. Senhor, quantas das vezes eu tenho clamado diante do teu altar e tenho entregado a minha vida para ti, tenho falado, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra. Mas não é de qualquer maneira, meu irmão, que nós recebemos a dádiva que é só dada pelo próprio Deus. A Bíblia vai dizer, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, em 2 Timóteo 2:3, olha o que Paulo diz. Para não fugir da mensagem, eu quero voltar para Obed-Edom. Olha o que Paulo diz para Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Você pensa que a dificuldade que você está vivendo, ela vai ser para sempre? Não. Deus, Ele tem o tempo certo. Deus, Ele tem o momento exato, a hora exata para te tirar da provação. Certamente você pode dizer, o vento tem se levantado, a dificuldade ela tem surgido. E quantas das vezes você tem colocado diante de Deus as suas injúrias, as suas dificuldades. Meu irmão, é tempo de você prontificar e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu sou o combatente da tua guerra. Eu guardei verdadeiramente a adoração na tua centralização, que é a tua palavra. É tempo de você se prontificar e botar a tua casa no altar. Fazer como Obed-Edom, que entendeu o propósito. Obed-Edom coloca a Arca da Aliança no meio, na centralização da sua casa. Sabe o que Deus está falando? É tempo de você entender o que o meu Espírito Santo tem falado ao teu coração. É verdade, Deus. Muitas das vezes, meu irmão, o Espírito Santo, ele quer tratar dentro de você algo superficial, de dentro para fora, meu irmão. Você tem que entender, não só a chamada, mas você tem que entender o propósito para qual você foi separado. Porque muitas das vezes, meu irmão, as pessoas, elas estão se firmando numa base bíblica dizendo que são crentes poderosos através da oração. Não, eu quero te dizer que a oração,
ela serve para você reconhecer que você é necessitado de Deus. Tem gente, meu irmão, já falaram para mim assim, irmão Flaviano, louvado seja Deus, quanto mais nós oramos, mais nós somos poderosos. Mentira, isso é ilusão do seu pensamento. Porque a Bíblia vai dizer que quanto mais você ora, aí é que mais você reconhece que você necessita de Deus. Quanto mais você ora, aí que você sabe que Deus está chegando mais próximo de você. E tem gente que tem se firmado nessa base da oração e tem se dizido que é crente poderoso. Eu quero ver quando a luta se levantar, quando Satanás se levantar contra a sua vida e dizer para você na sua cara, você não é nada. Porque assim o inimigo ele começa a apontar os seus erros, começa a apontar as suas críticas, começa a apontar o seu passado. Aí eu quero ver você ser homem de Deus e ser mulher de Deus e não bater o pé. Porque tem horas que a gente temos que vigiar até o que nós temos que falar. Porque a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz, não vivo eu mais em Cristo, mas Cristo vive em mim. Nós não temos que viver pela aparência, nós não temos que viver pela vista. Você tem que viver o hoje, você tem que viver o que Deus tem para você. E Obed-Edom, ele entendeu o que Deus tinha para fazer na sua casa. Obed-Edom colocar a Arca da Aliança na centralização. Onde você tem colocado a sua oração? Onde você tem colocado a tua confiança? Será que você tem colocado a sua confiança verdadeiramente em Deus? E Uzá, ele morre. Olha o que eu acho interessante. Antes de sair Obed-Edom, eu quero te dizer, olha, Uzá ele morre quando a Arca da Aliança vai caindo. Ele vai colocando a mão e ele morre. Por que ele morre? Porque Davi não quis trazer a Arca da Aliança quando Uzá morre. Meu irmão, Davi ele se entristeceu porque Uzá morreu, sabe por quê? Porque ele disse, eita, Uzá morreu, a responsabilidade dessa morte vai cair sobre mim. Ele se entristeceu e voltou para a cidade. Mas quando as boas novas chegou até ele e falou, olha, a casa de Obed-Edom tem sido abençoada. O próprio Deus tem se feito presente lá. E tem acontecido prodígios e maravilhas através da Arca da Aliança. Então Davi, ele se alegrou de novo. Ele voltou àquela alegria, aquele vigor, aquele alfuror. Ele disse, eita, verdadeiramente Deus é Deus. Meu irmão, você tem que entender que o teu projeto não é os propósitos de Deus às vezes. Às vezes você pode fazer um projeto, mas você perguntou se é do agrado do Senhor? Se verdadeiramente está na centralização de Deus? Porque é muito fácil nós fazermos o nosso projeto, arquitetar todas essas coisas e nada nós temos proveito. Mas quando você coloca a tua confiança verdadeiramente em Deus, aí você começa a ver acontecer as beneficências do Espírito Santo. Alamandará sóbria. Você tem que entender não só o projeto, você tem que entender o propósito. Ei, sabe o que Deus está falando? Ei, o sistema não pode forjar o teu caráter. Ei, o lugar onde você está não pode forjar quem você é de verdade. Não deixa que o inimigo ele venha te tirar do propósito. É tempo de exaltar, é tempo de glorificar, meu irmão. Alabar a sobre quem me dará sobre. É tempo de você entender a sua chamada, para qual propósito você foi chamado na terra. Louvado seja Deus. Eu glorifico ao Senhor por cada dia estar em sua presença. Porque quando eu estava lá no mundo, e Deus começou a me resgatar e me tirou do lamaçal de pecado, das drogas, meu irmão, da cocaína, da maconha, todos se afastaram de mim. Agora Ele quer ser santo demais. Não, meu irmão, não é querer ser santo demais, não. É porque eu entendi
o que Deus ele tinha para fazer na minha vida. E o Senhor está te dizendo: quanto tempo mais você vai se permanecer nesta causa que você se diz ser impossível? É tempo de você sair deste lamaçal. O Senhor está te dizendo: ainda há esperança para a árvore cortada. Ei, os projetos que eu tenho para você é maior. As minhas promessas vai muito além. Ei, o que eu tenho reservado para você é muito grande. Não é tempo de você se prostrar. Não é tempo de você parar na caminhada por certa dificuldade que tem surgido na tua vida. Obed-edom, ele não parou no propósito. Davi não parou por causa da morte de Uzá. Ei, é tempo de você se prontificar e dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua obra, para fazer o teu id. O Senhor está procurando hoje em dia, meu irmão, aqueles adoradores que o adore em espírito e em verdade. Deus não está procurando pessoas capacitadas. Ele está te dizendo nesta tarde: é eu que te capacito, é eu que te sustento com a destra da minha justiça. Operando eu, quem impedirá ninguém. Não há nada para Deus que não possa ser feito. Jó diz em 42, louvado seja Deus, ele diz assim: bem sei que tudo tu podes e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Louvado seja Deus. Não há nada que Deus ele não possa fazer. Qual é os teus projetos para este ano? Qual o teu projeto que você tem colocado diante da presença de Deus? Olha, eu digo para você, eu quero te lançar uma palavra profética. Conte os dias, conte as horas, conte a noite, conte os minutos, porque o Senhor está te falando nesta tarde. Daramandore que me dará sebre. Elebero Candorace, eu estou entrando com a minha providência no meio dos teus. Ei, sabe que Deus está falando para você? Eu estou começando a quebrar as correntes, os altares do diabo no meio dos teus. Ei, sabe aquele laço que o inimigo disse assim: ei, eu vou destruir o casamento dele, eu vou destruir a aliança dele, eu vou destruir o seu namoro, eu vou destruir os seus sonhos. O Senhor está te dizendo: eu estou quebrando nesta tarde todo jugo, todo embaraço sobre a vida da tua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor está te dizendo: ei, eu estou quebrando o arco, quebrando as correntes, queimando os carros de fogo, e para tu saber que eu sou Deus, eu ainda vou te dar uma confirmação por esses dias, que eu sou Deus na terra, e hei de cumprir todas as minhas promessas, que eu já tenho falado através dos meus profetas, diz o Senhor nesta tarde para cada um de vocês. Ei, o que Deus tem para você é maior. Olha o que Obed-edom diz para Davi: já que você vai levar a arca da aliança, me leva junto também. Olha aí, irmão, olha o que ele falou. Ele entendeu o que é carregar a presença. Você já entendeu que o que está em você é o próprio Espírito Santo de Deus? Você já entendeu que a tua base bíblica, a tua estrutura é o Senhor Jesus Cristo? Meu irmão, então não se entristeça por causa das lutas, por causa da dificuldade. Ah, mas eu não vou para a igreja porque a fulana de tal falou que eu sou feia. Eu não vou para a casa de Deus mais porque a irmã não gosta de mim. Ei, não te preocupa com o que estão pensando de você. Você tem que se preocupar é com o que Deus pensa de você. Aleluia. É melhor ser reconhecido no céu e ser desconhecido na terra. Louvado seja Deus. O que adianta você ser reconhecido na terra e ser desconhecido no céu?
Meu irmão, é tempo de você se prontificar e entender o que Deus tem para você. Louvado seja Deus. E Davi pega a arca da aliança e vai com muita alegria. A Bíblia vai dizendo que ele vai cheio da sua presença. Você tem que entender o que Deus tem com você nesta tarde. Deus está te dizendo, não se perca por causa das frustrações. Não se perca nos embaraços da vida. É o tempo de você entender o propósito para qual você foi chamado. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem agradecendo ao Senhor por cada um dos irmãos que esteve conectado conosco. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para cada um de vocês, meus irmãos, que Deus, Ele tem um propósito maior para a vida de você, pastor Joabe. Assim diz o Senhor nesta tarde para ti. Pode até ninguém ter te querido na obra, e comandar a sóbria. O homem pode até ter olhado a tua estrutura, ter olhado a tua base, ter olhado as tuas finanças, ter olhado a tua maneira e o teu comportamento do que tu tens se dirigido diante da minha presença. E o Senhor tem dito para ti nesta tarde, não te importa o que vão falar sobre você, as críticas que vão ser lançadas contra a tua vida, o que vão falar daqui para frente, mas o que eu tenho preparado para você é maior. As minhas promessas para você vai muito além. O que eu tenho guardado para você vai muito além da tua base e estrutura espiritual. Sabe o que o Senhor está te dizendo? Te prepara, porque a exaltação da minha parte está chegando para a tua vida. E eu estou levantando homens de Deus capacitado para andar do teu lado, porque eu tenho visto a angústia do teu coração, e muitas das vezes tu tem falado: Senhor, me capacita, me dá, Senhor, a tua palavra amorosa, para que eu possa falar para aquelas pessoas que estão mais frágeis. Se for preciso, me usa como um canal de bênção para aqueles, Senhor, que estão necessitados da tua palavra. E o Senhor está te dizendo: te prepara, homem, te prepara, porque eu vou te dar a palavra da minha ciência, a palavra da minha sabedoria, e colocarei sobre os teus lábios para saber que eu sou Deus na terra, diz o Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fique ligadinho, meu irmão, nessa rádio, que é sucesso, o Web Promessa, a rádio melhor de se ouvir. Meus irmãos, quero dizer para vocês, cada um dos ouvintes que escutaram essa palavra da parte do Senhor, te prepara, porque o que Deus tem para você é maior. Aleluia. O que Deus tem para você vai muito além. Então não é tempo de parar. Aleluia. É tempo de você continuar. Continue pisando no lagar. Continue trilhando este caminho. Seja corajoso. Continue valente. Não se esmureça. Não perca a tua fé. É tempo de você reconhecer e saber que o Senhor está te chamando para um novo avivamento. Para um novo avivamento na obra do Senhor. Eu glorifico ao Senhor essa tarde. Amém. Graças a Deus, irmãos, chegamos mais um final de uma programação. Viver é Cristo e morrer é lucro. E hoje com a participação especial do nosso amigo e companheiro Flaviano. Que Deus abençoe poderosamente sua vida. E semana que vem estaremos aqui novamente, se até lá Jesus não voltar. Até sábado. Viver é Cristo, morrer